Muito boa noite, pessoal. Terça-feira chegando aqui no Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Tudo bem, Miller? Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Vai ter jogo ou não vai, Celso? Hoje vai. Então tá certo. Hoje vai. Então é o seguinte, a gente vai para o intervalo muito rapidinho. Já já nós voltamos com toda a repercussão da fala do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Tem as notícias do Corinthians, que joga hoje com um desfalque importante. O Palmeiras fechando a preparação para enfrentar o São Bento amanhã, também em Volta Redonda. E hoje é dia, sabe do quê? É dia de Momento Velocidade. Segura aí que o programa tá bombando. Antes, tem dicas. Beleza, pessoal, aguenta aí que já já a gente vai mostrar a declaração polêmica do presidente da CBF, hein? Polêmica hoje no Gazeta Esportiva. E falando em assunto polêmico, o cenário atual do futebol na América do Sul, ele foge de qualquer padrão aceitável diante de uma pandemia avassaladora. Enquanto o futebol aqui em São Paulo parou, outros estados continuam recebendo jogos. É uma disputa que envolve federações, confederações, clubes, Ministério Público, governo. Olha só. Estados e União em completo estado de desunião. Com o aumento do número de casos do novo coronavírus em todo o Brasil, algumas das principais federações estaduais de futebol do país se viram obrigadas pelas autoridades públicas a suspender os próprios campeonatos regionais. Nas últimas semanas, Acre, Ceará, Goiás, Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Amapá, Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraíba e São Paulo proibiram a realização de qualquer atividade esportiva em seus respectivos territórios. As federações do Acre, do Tocantins, do Rio Grande do Norte e aqui de São Paulo se manifestaram abertamente contra a medida. Nós estamos comparando coisas erradas, Celso. Nós estamos nos equivocando. O futebol foi a única atividade econômica que está parada sempre, porque as outras, com enormes dificuldades, ainda conseguem funcionar. Entregar o seu produto, entregar sua comida, entregar seu terno, sua roupa, sua gravata, a lavanderia entrega sua camisa. O futebol, não. É a única atividade que, desde o início, nunca mais teve público. Mesmo diante de tantas paralisações Brasil afora, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu manter em andamento as competições organizadas pela entidade. Os jogos da Copa do Brasil, por exemplo, só estão acontecendo em estados onde o futebol está liberado pelo poder público. A CBF, inclusive, se amparou em alguns dados para sustentar essa continuidade. Segundo um levantamento da própria Confederação Brasileira de Futebol, mais de 89 mil testes para a Covid-19 foram feitos durante os campeonatos comandados pela entidade. Com base nos resultados desses testes, a Comissão Médica da CBF concluiu que não há evidência de contaminação cruzada dentro das 4 linhas. Nós estamos acrescentando, estamos otimizando o protocolo de 2020 para fora do campo, porque dentro do campo já conseguimos mostrar que é muito seguro ter futebol baseado nesse protocolo. Está sendo feito algo que nenhuma outra atividade econômica fez, que é a busca ativa dos atletas assintomáticos fazendo PCR no máximo 3 dias antes da partida de futebol. A exemplo da CBF, a Confederação Sul-Americana de Futebol não pretende paralisar as Copas Continentais e o que aconteceu no confronto entre Ayacucho do Peru e Grêmio, pela segunda fase da Copa Libertadores, pode ser ampliado para clubes aqui do Brasil. À época, o Grêmio não pôde entrar em território peruano, já que o governo local tem restringido a entrada de brasileiros em razão do agravamento da pandemia no Brasil. A Conmebol, então, levou o duelo para o Equador. Vale lembrar que no dia 13 de abril, o Santos é o mandante do jogo de volta contra o San Lorenzo da Argentina, pela terceira fase da Libertadores. Já o Palmeiras, em tese, faz a segunda partida da final da Recopa no Allianz Parque. Enquanto o mundo e muitos setores do nosso país vão parando por causa do novo coronavírus, o futebol, por outro lado, tenta continuar em movimento. Pois é. Bom, antes do Celso e do Miller falarem do que a gente viu aí na reportagem do José Paes, vamos para a nossa enquete que tem tudo a ver com esse assunto.
nessa altura da pandemia no Brasil, os clubes paulistas deveriam se negar a entrar em campo ou acatar a decisão da CBF e jogar. O duro é que essas decisões em cima, da Federação Paulista de Futebol, desculpa. Entre no site gazetesportiva.com e vote. O duro é que essa decisão, né, Celso, muda. De manhã não tem, aí de tarde parece que vai ter, mas ninguém sabe se tem. Aí à noite vai ter, então a gente fica tão atrapalhado aqui. Se a gente não sabe, imagina, né? E aí, Celso? Boa noite, Michele. Boa noite, Miller. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Assim, é que é muito difícil você saber a posição real dos clubes, né? Os clubes muitas vezes são coniventes, calados, passivos. A gente vai ver daqui a pouquinho a fala do presidente da CBF como um ditador, ou uma criança mimada, que não aceita nem contra-argumentação, sabe? A gente vive dias muito estranhos no Brasil, onde não existe a possibilidade nem do diálogo, de uma ponderação. As pessoas parecem que o futebol é uma bolha, totalmente um universo paralelo em relação ao que está acontecendo no Brasil. Assim, repito aqui, todos nós queremos a permanência do futebol, porque por uma questão econômica, isso é o nosso trabalho. Os clubes querem por dinheiro, assim como vários empresários. Todo mundo quer o fim da pandemia, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ter a sua liberdade de ir e vir. Acontece que a gente vive uma situação de caos incontrolável, sem fazer qualquer pânico. Sabe? É informação. E eu coloco aqui a minha credibilidade em jogo. Eu não estou falando isso do nada. Hospitais particulares de São Paulo já têm escassez de produtos de sedativo, não são produtos, de sedativos para entubar paciente, por exemplo. Daqui a pouquinho você vai ter gente morrendo na porta dos hospitais sem sequer poder ser atendido. Então, se não houver uma parada que seja de 15 dias para você entender o que está acontecendo e ver qual contribuição você pode dar, se cada um olhar para o próprio umbigo, sabe, para o próprio umbigo, para os seus próprios problemas, a gente não vai sair disso nunca. E o futebol está inserido nesse contexto. Portanto, eu acho que falta força assim, para os clubes, talvez falte até informação. Nessa atual circunstância, quando eu vejo as pessoas olhando para a pandemia e tendo algum comportamento, ou falta caráter ou falta informação. É isso que eu tenho para dizer. E aí, Miller? Olha, Michele, acho que a única saída, na minha modesta opinião, é a vacinação em massa. Putz, mas isso aí tá devagar. A vacinação em massa é a única saída. Agora, eu sou contra, já vou repetir, eu sou contra parar o futebol, até porque a Europa toda está jogando seus campeonatos, né? Sou contra lockdown, até porque o pobre, o assalariado, ele que acorda 3 da manhã, como é que ele vai colocar comida em casa, sendo que ele não pode sair na rua? Acho que isso aí, o lockdown tinha, na minha opinião, tinha que ser um decreto do governo federal, não estadual, municipal, que seja. E o governo muitas cidades do interior de São Paulo, Michele, não aderiram ao lockdown. Muitas cidades, muitas. São poucas, não. Então, a minha opinião é essa. Acho que o futebol não afeta, assim, em grande escala, o povo brasileiro. Até porque, como o presidente falou no domingo, não tem público no estádio, não tem ninguém no estádio, só as pessoas envolvidas durante uma partida. É tão difícil isso tudo, né? É tão difícil isso tudo. Bom, você pode usar o QR Code, entrar lá no site gazetesportiva.com para responder essa enquete. E você também pode mandar um vídeo para o nosso WhatsApp de até 10 segundinhos, 11 99479 1633, e responder se, nessa altura aí da pandemia, os clubes deveriam se negar a entrar em campo ou acatar a decisão da Federação Paulista de Futebol. Mas aí, se negar, vai perder por WO, né? Aí o clube não vai fazer isso. Não, os clubes, a maioria parece que eles não se negaram. Não se negaram. Eles foram a favor da Federação Paulista, os clubes. Agora, o problema é que chega numa situação que a gente está vendo de falta de medicamento. A gente vai ver agora. A gente vai ver agora a postura arrogante, ditatorial do presidente da CBF. Então, hoje foi divulgado um vídeo de uma reunião entre o presidente da CBF, Rogério Caboclo, e alguns presidentes de clubes. Essa reunião aconteceu no último dia 10 de março. O que chamou a atenção foi o tom do presidente Caboclo. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho? Vamos pensar agora. Nós podemos parar o futebol? A Rede Globo não quer. Ninguém quer. Seus patrocinadores não querem. E se parar,
sabe quando nós temos a segurança de dizer que a gente pode voltar? Nunca. No dia que o governador do Maurício disser que pode, no dia que o prefeito de São Nunca disser que pode, eu não vou estar à mercê de nenhum deles. Todos os presidentes. Eu vou mandar no futebol brasileiro e vou determinar que vai ter competição. Porque vocês estão... Se não tiver... Então, é curioso, né? Porque é que a gente não tem o trecho. O presidente do Palmeiras, o Gagliotti, pediu a palavra, pediu para discutir num outro momento e o presidente da CBF foi grosseiro. Não. Então tá, então deixa para falar num outro momento, disse o presidente do Palmeiras. E o presidente falou assim, que ótimo. Nossa, que ótimo, sabe? Sem qualquer tipo de imagem. Quando você pensa que um presidente de uma entidade como a CBF comanda o futebol no Brasil, aí você vê que a preocupação é com o dinheiro apenas. Ficou claro, né? Não existe nenhuma preocupação com qualquer profissional que esteja no futebol. Em nenhum momento ele fala de protocolo, em nenhum momento ele fala de cuidado, em nenhum momento ele fala de preservação de vidas. O Lisca falou aqui com a gente ontem. Um treinador com mais idade pode ser contaminado. Não é protocolo não é vacina. Se fosse vacina, nós não teríamos agora recentemente 20 jogadores do Corinthians contaminados. Não teremos um Palmeiras e Flamengo esvaziado porque teve um surto de Covid. Sabe? Aí vai... Quando que isso vai parar? Quando morrer um jogador de futebol? Quando morrer alguém de peso? Alguém no futebol já morreu, né? Sim, mas só que para eles não tem muito... Né, não teve muita repercussão. Porque foram profissionais que têm a sua história, obviamente com todo respeito, mas nada que manche. Morra alguém famoso para valer, sabe? O Cuca foi parar numa UTI. Ele não corre risco quando está com o Atlético Mineiro jogando para lá e para cá? Inclusive agora não vai ter UTI. Não vai ter UTI, não vai ter nem medicamento para entubar, né? A gente estava hoje conversando com alguns médicos e em vários hospitais já não tem. E aí não tem nem como entubar. Então, o que me chama a atenção é essa postura. Em primeiro lugar, arrogante, ditatorial, prepotente, mimada. Oxigênio já está faltando. Mimada, gente. Que parece assim, ó, eu sou dono da bola, não vou dar bola para ninguém. Celso, mas só que tem uma coisa, mas ele falou a verdade ali. Os patrocinadores não vão querer que pare o futebol, até porque está vazio o estádio e só aparece a placa ali, a televisão tão pouco, porque você sabe muito bem que todas as coisas nesse sentido estão ligadas. Futebol, TV e patrocinador. Então ele falou a verdade. Sim, então, uma realidade. Mas você se lembra quando eu perguntei aqui pro presidente da Federação Paulista de Futebol, nosso querido amigo, e ele falou, não é uma questão financeira. É claro que é uma questão financeira. Está claro aí nesse depoimento do presidente. Falou uma realidade que todos nós conhecemos. Sim. Agora, no passado, quanto tempo o futebol ficou parado? 4 meses. 3, 4 meses. Exatamente, 3 meses ficou parado o futebol. Zero de jogo. Voltou depois de 3 meses. Quer dizer, o futebol no mundo inteiro, Celso, você sabe disso? Voltou a jogar. Voltou a jogar, só que lá o lockdown foi respeitado. Só que também, o lockdown foi respeitado, você não tinha ninguém na rua. Como é que as dimensões dos países, né? Então, por exemplo, a França está ali pequenininha. O Brasil é tudo dimensão continental. E teve medidas drásticas de combate à Covid. O Marília agora está com todo mundo infectado aqui, né? A gente está vendo aqui que ele viajou. Aqui, ó, mandaram no nosso grupo. O Marília rodou o Brasil. Então, ó, o Marília tem o surto de Covid depois de viajar por 3 estados para um jogo da Copa do Brasil. Ó, que protocolo magnífico. Tá um surto lá, ó. 15 funcionários que são entre membros da comissão técnica, jogadores infectados pelo novo coronavírus. Eles viajaram para enfrentar o Criciúma, né, partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, e aí também, enfim, outras é o protocolo infalível da CBF, o protocolo que salva todo mundo, que protege todo mundo, a melhor coisa. Isso é falácia. Mais do que nunca é falácia. Está claro que a conversa para ludibriar quem está aí assistindo, para dizer que futebol é seguro. Não é seguro.
seguro, como nada hoje está seguro. Então, ou você tem atitudes responsáveis, assim, aí você vai falar assim, mas os clubes têm que sobreviver. A CBF ganha tanto dinheiro para quê? Ele falou alguma coisa de ajuda a clubes numa paralisação? Não, está cada um preocupado com o próprio umbigo, Miller. Sim. Estão preocupados com o próprio umbigo e ninguém quer ceder. Alguém falou de ajudar? A Federação Paulista falou de ajudar algum clube menor? Não. Ano passado aconteceu, bem timidamente, mas aconteceu. Eu vou só falar o que o Marília falou aqui, que a diretoria do Marília emitiu um comunicado, acho importante, porque o Marília Atlético Clube informa que após dupla viagem para fora do estado, devido à disputa da Copa do Brasil, 15 funcionários testaram positivo para Covid, dentre eles atletas e tal, fica registrado descontentamento do Marília com a transferência da partida pela Copa do Brasil, que deveria ter ocorrido em Marília, a diretoria. Então é complicado, né? Foram para Varginha também. Foram. Sim, rodaram. Gente, no meio disso tudo, daqui a pouquinho tem o quê? Corinthians e Mirassol. Aonde? Em Volta Redonda. E o Jonas Campos chega direto da nossa redação, que a gente não mandou o Jonas para Volta Redonda, não. Fica aqui protegidinho, Jonas. Toda essa confusão, explica pra gente, porque não tá nada fácil para entender esse vai e vem de decisões, né, Jonas? Boa noite. Michele, tô até confuso, viu, Michele, com essa história toda. Boa noite para você, para o Celso, para o Miller, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Ontem aqui no nosso programa a gente falou, né, antes de qualquer anúncio oficial da Federação Paulista de Futebol, o Corinthians já havia sido informado de que enfrentaria o Mirassol em Volta Redonda. O Corinthians concordou em disputar essa partida, inclusive se planejou, já alinhou viagem de ônibus ontem à noite mesmo, inscreveu o jogador que não estava inscrito no Campeonato Paulista, o caso do Fábio Santos. A informação inicial era de que essa partida seria às 19 horas e depois veio a confirmação oficial. Vai ter jogo sim hoje em Volta Redonda, Mirassol e Corinthians, 9 da noite, teremos Campeonato Paulista, né? Mesmo com a proibição do futebol no estado de São Paulo. Uma situação, no mínimo, estranha, né? Uma bagunça danada, uma novela absurda. Inclusive, o Raulinho de Oliveira, que vai receber hoje Mirassol e Corinthians, foi cotado para receber na sexta-feira o jogo do Corinthians pela segunda fase da Copa do Brasil contra o Retrô, jogo originalmente marcado na Neoquímica Arena. Mas nesta terça-feira de manhã, a Prefeitura de Volta Redonda vetou os jogos da Copa do Brasil na cidade. Então esse jogo de sexta-feira pela Copa do Brasil entre Corinthians e Retrô vai acontecer em Saquarema. Então o Corinthians vai ter dobradinha lá no Rio de Janeiro. Hoje enfrenta o Mirassol pelo Campeonato Paulista em Volta Redonda e na sexta-feira em Saquarema encara o Retrô. Isso, claro, envolve uma logística a mais para o Corinthians, que de Volta Redonda para Saquarema vai precisar percorrer um percurso de mais ou menos 3h30 de ônibus, né? Então a coisa está bagunçada, o Corinthians numa logística complicada, que inclusive vem sendo alvo de críticas por parte da própria torcida corintiana, que já lançou a hashtag Não Joga Corinthians, pedindo para o time não entrar em campo diante dessa situação que beira o absurdo. Michele. Legal, Jonas Campos. Então vamos colocar o Chico Lang nessa conversa. Muito boa noite, Chico Lang. O que você está achando de toda essa confusão aí, né? É uma coisa uma hora, outra coisa outra hora, Chicão. Parece que o pessoal não é profissional no que faz. Boa noite, Chico. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Miller, telespectadores. Eu pensei, na minha santa inocência, que os tempos dos velhos caudilhos do futebol tinha já... ou era coisa do passado. Era uma coisa que não importava mais. Que, por exemplo, Nabi Abichedi, Eduardo José Fará, né? Outros tantos que passaram pela Federação Paulista de Futebol, davam ordens de cima para baixo e todo mundo acatava por medo, simplesmente medo do poder que esses homens tinham naquela época do futebol. E com essa declaração do Caboclo, eu me lembrei muito, mas muito de Eduardo José Fará, que era aquilo que o Celso disse, um ditador. Eu já vou para um lado mais clássico, é um tirano, né? Um tirano. Um homem que deu uma ordem de cima para baixo e simplesmente, como se fosse um faraó no Antigo Egito, disse cumpra-se. Né? E agora os clubes vão ter que correr atrás do prejuízo. Vão ter que jogar em outros lugares enquanto não for liberado aqui em São Paulo. Eu só acho que foi um passo atrás,
né? Porque isso, para mim, já estava superado. Eu acreditava, levava muita fé no Caboclo, por ser um homem jovem, dinâmico, né? Mas vi que a velha ideia, né, ainda existe do futebol, de dar ordem de cima para baixo, né, daquelas forças ocultas por trás de tudo. Enfim, o futebol brasileiro, nos bastidores, continua o mesmo, não mudou absolutamente nada. Eu vou até dizer para você, só mudou de pessoas, né, de figuras, porque a gente tem que lembrar que na CBF existe um político clássico, que é o Walter Feldman. O Walter Feldman foi vereador, o Walter Feldman foi deputado. Então, ele o, vamos dizer assim, o esteio, né, do Caboclo. E se você deixar na mão de um político para resolver uma situação como essa, evidentemente a decisão vai ser política. E a decisão política não agrada a todo mundo. Não existe decisão política que agrade gregos e troianos, né? Valeu, Alguém Chicão. sempre vai estar insatisfeito. Boa, Chicão, é isso aí. Chicão volta daqui a pouco ao vivo com a gente para continuar comentando esse assunto. Celso. Não, eu ia falar depois. Até a Gaviões da Fiel emitiu uma nota hoje também contra a permanência, né? A sequência do futebol em São Paulo. É mesmo, Celso? É, verdade. Depois você lê? Sim, claro. Legal. Olha só, tá vendo? Ah lá, tá ali, já entrou até um GC ali. Tem ali o GC? Ah, Sim. Depois a gente põe então, vamos ver essa nota. O Jonas talvez tenha também a nota da Gaviões da Fiel. Olha, e não é só o Corinthians, não, que ficou no meio desse fogo cruzado, hein? E o Palmeiras, hein? O Palmeiras entrou na dança, também vai jogar em Volta Redonda. Agora é amanhã, não é hoje. Era pra ser hoje, mas vai ser amanhã, porque o São Bento ontem falou que não ia hoje, e agora o São Bento vai dar um jeito de chegar amanhã. Não é isso? É uma loucura. O Silvestre tá lá, na frente da academia, protegido, porque ele mora atravessando a rua e vai atualizar as notícias do Verdão, que viaja hoje. É isso, Silvestre? Ou mudou alguma coisa? Boa noite. É isso, Michele, mais uma correção. Eu não moro atravessando a avenida porque do lado de lá o metro quadrado é muito caro. Só para jogador de futebol de time grande. Eu moro aqui seguindo este pavimento, metro quadrado bem mais barato, então é aqui que eu financei o meu apartamento. Olha, ontem estava aquela incerteza toda, eu contei para vocês que teve integrante de comissão técnica atravessando sim a rua, porque morava lá do outro lado para buscar uma mala, porque iria viajar. Depois do programa eu cruzei com um titular do time que voltou de folga e que apareceu de carro aqui, abriu o vidro, bateu um papo comigo, estava com a malinha de viagem, eu não sei se vai viajar, pediram para eu vir. Agora, hoje viaja mesmo, Michele. O jogo foi alterado das 21h30, calma, das 21h30 para as 22h, ou seja, amanhã, em Volta Redonda, às 10 da noite, jogam São Bento e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, é aqui em cima no Planalto ainda, não tem que descer serra, mas a viagem é longa, é desgastante. E na chegada da minha equipe aqui ao CT do Palmeiras, à academia, eu dei de cara com o transporte que vai levar a delegação, o que confirma que os caras pelo menos vão viajar daqui a pouco, depois do almoço, depois da janta, lá para Volta Redonda. Veja esse momento aí, graças à percepção do Wilton Costa, do Rafa Santos e minha também, o nosso time de externa. Fala, meu amigo, rumo à Volta Redonda? Vai levar o Verdão. Vai levar o Verdão, seleção, tem que levar, né? Falou, garoto. Boa viagem, se cuida. Tá, um momento rapidinho só para confirmar aquilo que eu estou falando, mais uma ilustração para vocês aí do Gazeta Esportiva. O Palmeiras alterou a lista de inscritos, inscreveu jogadores titulares que talvez nem fossem jogar agora, porque acabaram de voltar de folga, mas eles estão à disposição, ou seja, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o Matias Vinha, o Felipe Melo, o Rafael Veiga, o Rony e o Luiz Adriano estão inscritos e podem viajar, acredito até que irão viajar. O Palmeiras colocou mais alguns garotos da base numa outra lista, inscreveu às pressas agora um garoto chamado Newton Panamenho, que está fazendo gol pra caramba na base do Palmeiras, de repente ganha uma oportunidade, e o Felipe Melo, que tá no barco, tá no busão pelo jeito, entrou numa outra dividida. Agora verbal, para falar dessa história aí, dessa confusão toda, Campeonato Paulista, pandemia, jogos no Rio de Janeiro. Fala aí, Felipe Melo. A gente treina em São Paulo todos os dias, e se nós treinamos em São Paulo todos os dias, por que a gente não joga aqui em São Paulo?
né? Porque se o intuito é você proteger não só os atletas, mas todas as pessoas que estão envolvidas com futebol, por que tem que viajar tantos quilômetros para jogar em uma outra cidade, em outro estado, né? Já que você vai estar mais exposto ao vírus? Por que não jogar aqui em São Paulo? E muitas pessoas perguntando, mas Felipe, você então também está querendo que o futebol pare? Não, eu não quero que o futebol pare. Porque são pouquíssimas as pessoas que podem se dar o luxo de estar dentro de casa, certo? Sem trabalhar, sem fazer nada, porque tem recurso. São poucas as pessoas. Não só no âmbito do futebol, no âmbito profissional, no geral, eu digo, no geral. As pessoas precisam sair para a rua, precisam trabalhar, precisam trazer o recurso, o pão de cada dia para os seus filhos, para os seus familiares. Então nós temos que respeitar isso, porque as pessoas precisam trabalhar. São poucas as pessoas que podem se dar o luxo de ficar dentro de casa. Ele tem razão. E, aliás, não sei por que não pega... Eu vi aí alguém dando uma sugestão, um jogador de futebol, aí todo mundo tá dando. Pega um hotelzão, vai todo mundo lá e disputa lá. Mas todo mundo testado e disputa lá. Sim, mas a questão acho que é muito mais ampla. Não adianta você falar de pandemia e falar de futebol sem você pensar numa união nacional, né? Sem um plano. A questão é que a gente já está há mais de um ano nessa pandemia e continua tudo como está. Então, o governo, por exemplo, em vez de providenciar... Pior, agora está pior. Pior. Então, não adianta você... Isso, eu estou falando, é que eu não tenho todos os dados aqui, eu prometo que eu trago amanhã, se for o caso. De tudo que foi investido em outros países, da ajuda do Estado e do governo, para que as pessoas pudessem cumprir o lockdown tão necessário. 15 dias de isolamento já funciona, você já minimiza o número de mortes, você já minimiza o colapso hospitalar. Não estamos falando em 3 meses, gente, estamos falando aqui em 10, 15 dias. Então, há um marasmo, uma apatia para resolver e que tem que ser de cima para baixo. Quer dizer, então, enquanto você não tem uma coordenação nacional que permita que pessoas possam, sabe, como disse Felipe Melo, o Miller falou aqui, tem gente que precisa trabalhar. É verdade, nós precisamos, né? Estamos aqui. Agora, se você não tiver um trabalho feito nesse sentido, um projeto para minimizar essas perdas e ao mesmo tempo cuidar da saúde, não adianta. Então não adianta se a gente tirar o futebol desse contexto, Miller. Celso, não tem a vacina? O STF não deu poder para os governadores? Mas faz a vacinação em massa nos estados. Ninguém comprou vacina, Minas. Já tá a vacina vai até o final do ano, se bobear na semana que vem já não tem mais São lugar. Paulo não tem a vacina própria? Tem, mas... Ué, e aí? Vacina em massa logo, né? Essa história da vacina também tá difícil, hein? Mas, você vacinar não é sinal que você não pegue de forma leve e não transmita. E aí que também surgem as mutações. Vocês viram os médicos falando. Claro. Se você tem o contato do vírus com gente que foi vacinada, a pessoa que está vacinada também tem que ficar meio isolada. E é uma loucura isso daí, gente. Vamos uma coisa boa agora. Fala coisa boa, Tim. Quer ficar informado sobre o que está rolando nas pistas de corrida? Vrum! É só chamar esse cara aqui, ó. Tchau, tchau. Rodrigo França. Chega com o Momento Velocidade. Momento Velocidade. Oferecimento iCarros. Negocie online e receba o carro na sua casa com o Entrega Fácil. Boa noite, Rodrigo. Rodrigo, quer dizer que acabou a espera. A Fórmula 1 volta esse domingo, é isso? É isso mesmo, Michele. Boa noite para você, Celso, Miller, para todo mundo que está assistindo a gente. Então, a temporada 2021 começa nesse domingo no Bahrein e com muitas novidades. Por exemplo, a volta do Fernando Alonso, a nova equipe do Sebastian Vettel, que é a Aston Martin, a ida do Carlos Sainz para a Ferrari, tem muita coisa legal. Mas o que todo mundo quer saber é o seguinte: quem é que vai parar o Lewis Hamilton? Será que vão conseguir parar dessa vez? Eu tô achando difícil, viu, Michele? Mas uma curiosidade é que amanhã se completam 30 anos de uma vitória histórica do herói do Hamilton, o Ayrton Senna. Essas imagens que a gente está vendo aí na tela, bem legal, do GP Brasil de Fórmula 1 de 1991, né? Essa vitória em Interlagos completa 30 anos. E lembrando, né, que foi a vitória que o Senna conquistou apenas com a 6ª marcha, né, nas voltas finais. Foi uma vitória muito histórica e uma série de homenagens vão ser feitas, né, pela Senna Brands para homenagear os 30 anos do tricampeonato, que é justamente o último título do Brasil na Fórmula 1. Já estamos 30 anos sem título, Michele, né? E por aqui no Brasil, as competições nacionais, assim como vocês estavam falando do futebol, também estão vivendo um momento bem difícil com a pandemia. Um dos campeonatos que já era para ter começado, inclusive, é a Copa Shell HB20. Mas pelo menos os carros já estão ficando prontos, estão ficando muito bonitos, como mostra pra gente o Enzo Gianfratti.
Aliás, Michele, olho nesse jovem talento, viu? Porque ele ganhou tudo no kart e agora se prepara para encarar um dos campeonatos mais disputados do Brasil com a Roadix, que é a HB20, que é muito legal, tem mais de 40 carros no grid, e ele mandou um recado pra gente. Fala galera da TV Gazeta, fala Rodrigo, espero que todos estejam bem. Eu sou o piloto Enzo Gianfratti e vou disputar a Copa Shell HB20 na categoria Super. Eu primeiramente queria agradecer ao meu patrocinador Roadix Produtos Automotivos, que sem ele nada disso estaria sendo possível. Na pista, são mais de 30 pilotos disputando com o mesmo tipo de carro, que é o HB20, muito parecido com o carro que você aí de casa vê nas ruas. A primeira etapa que aconteceria nesse mês foi adiada, em respeito à pandemia e a todos, para o dia 11 de abril em Curitiba. Conto com o apoio e a torcida de todos vocês. Um abraço. Muito legal. Bonitão o carro, né, Michele? Então, boa sorte pro Enzo também, né? Vai acelerar bastante. E já que a gente falou em carro novo aqui, viu, Michele? É legal a gente também mostrar que você pode comprar o seu carro novo sem sair de casa. E no próximo domingo, no Momento Velocidade, a gente vai falar desse serviço do Entrega Fácil, que é o nosso parceiro e carros aqui do programa. Então, você vai poder ver como é que faz isso. E vamos falar também da molecada que representa muito bem o Brasil no exterior. Inclusive, teve título no último domingo. Olha só, o Augusto Stoniolo, que é esse menininho aí que você tá vendo na tela aí, ó. Só tem 10 anos de idade e ele foi o campeão do Florida Winter Tour, um dos principais campeonatos lá dos Estados Unidos. Que legal. E, né, a gente tá 30 anos sem título na Fórmula 1, né, Michele? Tomara aí que essa jovem, né, esses jovens talentos continuem acelerando forte, como a gente viu aí com o Augustus, e a gente vai mostrar então uma reportagem especial, tanto do Icarus quanto essa do Augustus, nesse domingo, 8 horas da noite, lá no nosso Momento Velocidade, pouquinho antes lá do Gazeta Esportivo, do Mesa Redonda, para vocês conferirem aí. Ô, Rô, deixa eu perguntar uma coisa. Esse domingo passado, o Momento Velocidade estava muito lindo, estava muito especial. Parabéns para você, para a sua produção, 8 da noite aqui na Gazeta. E ele foi todo especial, falando do Ayrton Senna e tudo mais. Tem como a gente ver o programa no YouTube? Claro, sim. A gente sempre deixa, inclusive no nosso blog aqui, né, no Gazeta Esportiva. Legal. Eu tenho um blog sobre automobilismo, que você já até falou bastante aqui. Toda a íntegra, tanto desse programa de terça-feira quanto de domingo, pode ser acessado lá. Então é só entrar em gazetesportiva.com, você pode conferir lá. E tem essa homenagem do Senna que foi realmente muito legal. Muito legal, parabéns, viu? Então entra lá, gazetesportiva.com e clica em blogs e aí você já acha o blog do Rodrigo França. Combinado? Momento Velocidade também, né, Rô? Exatamente, Michele. Então, próximo domingo a gente está aqui ao vivo na TV Gazeta. Aqui na Gazeta. Valeu, Rô. Um beijo, se cuida, hein, Rô? Vocês também. Obrigado. Até a próxima. O Rô sempre está se testando aí quando vai nos eventos, tá sempre se cuidando. Beijão, Rô. Bom, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar mais do Corinthians e do Palmeiras. E também a gente vai falar de toda essa confusão envolvendo o futebol paulista. Antes, temos dicas bem legais para vocês. A gente volta para falar do Santos, que agora há pouco recebeu a notícia que vai jogar contra a Ponte Preta nesta quinta-feira, onde? Em São Januário. Até hoje, o time também vivia um dilema, né, de joga ou não joga. A partida diante da Ponte seria amanhã, mas foi cancelada. Aí a equipe viajou para Atibaia, já que a cidade de Santos intensificou as medidas de restrição, né, tá o lockdown lá, e a equipe não pode treinar por esse período. Agora a diretoria vai ter que fazer uma nova logística para levar a delegação toda para o Rio de Janeiro. Lembrando que a partir de sexta-feira, na verdade, as atividades na cidade do Rio de Janeiro também estarão suspensas. Então aí eles vão encontrando os lugares e vão indo, né, Celso? E aí parecem, ciganos, né, sem destino definido. É uma palhaçada, gente. É uma palhaçada, tentando driblar o que não tem escapatória. O que não tem escapatória, é como se tentasse fugir de uma realidade que está aí para todo mundo ver. Só quem não quer enxergar. Só não vê quem não quer enxergar. Ou por egoísmo, por falta de empatia, ou tantas outras coisas que a gente pode definir. É muito triste você ver. Não seria nenhum problema para o futebol, como disse o Miller. Já ficou parado 4 meses. Para por 2 semanas. Veja qual é a solução que você pode ter para parar 2 semanas. Para dar o exemplo para que outras coisas também possam parar. A gente está com lockdown em Santos. Baixada Santista. Baixada Santista. Geral lá. Será que tudo é política? Quer dizer, as pessoas vão se atentar de que o problema é sério quando alguém perdeu um ente querido? Sabe? Quando perdeu uma pessoa que ama, um familiar, alguma coisa assim.
Então não dá para a gente falar, e aí eu acho que seria muito o egoísmo nosso, falamos do futebol tirando ele de um contexto. E não venham com essa conversa de que o futebol é seguro, é seguro, é seguro. Já tivemos mortes no futebol, você acabou de dar o exemplo agora do Marília, que viajou tentando fugir justamente de uma proibição aqui para jogar em outro lugar. Futebol tem protocolo, se tivesse protocolo não teríamos essas contaminações. É isso, porque tem protocolo, imagina se não tivesse. O São Paulo espera uma definição da Federação Paulista para saber se vai entrar nessa dança aí da retomada do Paulistão. A diretoria continua focada nos reforços que estão chegando. E parece que a dúvida agora está em quem será inscrito no Paulistão. É mais ou menos por aí, não é, Garrafa? Tem jogador saindo na frente nessa disputa? Boa noite para você. Boa noite, Michele. Boa noite a você, boa noite a todos. Hoje sem chuva por aqui, aliás, um calor grande. E o detalhe é o seguinte, até antes de falar dessa inscrição, a posição do São Paulo, como você destacava na sua pergunta, é de espera. O próximo jogo do São Paulo é com o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. O São Paulo, inclusive, a semana passada, foi o único dos grandes que votou a favor da federação ir à justiça para os jogos acontecerem em São Paulo. Mas nesses últimos dias, nessas últimas horas, o tricolor está em silêncio aguardando orientação da Federação Paulista de Futebol. Quanto aos jogadores que estão por aqui e a preocupação de quem será inscrito nas vagas que se abrem para a sequência do Campeonato Paulista, a briga é a seguinte: São Paulo contratou 6 jogadores, certo? O Bruno Rodrigues, que veio da Ponte, Miranda e Orejuela, esses 3 já estão por aqui, o William, Éder e Benítez. Desses 6 jogadores, 4 poderão ser inscritos. O Bruno Rodrigues já está inscrito. Então sobram quantas vagas? 5 vagas, né? São 5 jogadores brigando por 3 vagas, já que só são 4 vagas. Então ficam brigando por elas o Miranda, o Orejuela, o William, Éder e Benítez. Pelo que eu tenho de informação, Michele, o Miranda e o Orejuela, que já estão treinando, devem ficar com 2 dessas 3 vagas. E aí outros 3 jogadores, os recém-contratados, o Éder, o Benítez e o William, brigam aí pela última vaga que fica faltando aí, com boa chance para Éder e Benítez. O William deve aguardar para ser inscrito um pouquinho mais à frente. Então, essa é a dúvida que o Hernan Crespo tem pela frente. Quais jogadores serão inscritos na sequência do Campeonato Paulista? Eu repito, o Miranda e o Orejuela devem se juntar ao Bruno Rodrigues já com vaga garantida. E em termos de jogos, São Paulo continua treinando aqui diariamente, aguardando orientação da Federação Paulista de Futebol. É uma confusão, é um samba do crioulo doido, viu, Michele? Ainda bem que não tá chovendo, pelo menos, né, Garrafa? Ô, Miller, deixa eu perguntar pro Miller, que ele tá falando um pouco hoje, coitado. Ô, Miller, essa indefinição... Não, de futebol agora eu vou falar. Essa indefinição atrapalha pro jogador, por exemplo, ou não muda em nada? Tipo, você saber que de última hora tem que fazer uma viagem pro Rio de Janeiro, de ônibus e tal, isso atrapalha um pouco? Como que não muda em nada, até porque com um estádio vazio, a mudança geográfica não influencia muito no psicológico do jogador, né? Eu acho que o que é bom para o Crespo agora é que está chegando novos jogadores, né? Ele gosta de 3 zagueiros. Se eu fosse, ele colocaria, né, o Miranda, Arboleda e Bruno Alves, Orejuela do lado direito, que vai ser um lateral direito, até porque ele pode jogar também como zagueiro, né? Jogava assim no Cruzeiro às vezes. E o Reinaldo do outro lado. Então acho que a zaga nesse ponto para o Crespo vai estar definida. Miranda, Arboleda, e Bruno Alves, Orejuela na direita e Reinaldo na esquerda. Concorda, Celso? É uma alternativa. Eu vejo o São Paulo se reforçando de maneira... Assim, claro que a gente questiona a idade de alguns reforços, né? São jogadores mais velhos, mas tem uma base muito jovem. E o que não significa que esses jogadores estão chegando com mais idade... cheguem para tirar o espaço dos jovens que fizeram um bom campeonato no ano passado. O São Paulo chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil. E eu me lembro que eu disse isso aqui, quando o São Paulo foi eliminado pela LDU, ou perdeu lá da LDU em Quito, que esses meninos estavam ganhando casco duro. E que se o São Paulo mantivesse a aposta nesses meninos, a temporada deles, a próxima, que é essa agora, seria muito melhor, que estão ganhando mais experiência e tudo mais. Obviamente... garotos, eles acabam muitas vezes sendo irregulares, né? É que a garotada, o jovem jogador, como é o time do São Paulo atualmente, desde o ano passado, Celso, não é uma solução para já, é uma solução progressiva. E aí esses jogadores mais maduros, mais experimentados, entram para dar um respaldo. Recadinhos pelo WhatsApp. Roda.
Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Nessa altura da pandemia no Brasil, os times paulistas deveriam se negar a entrar em campo. Um abraço. Thiago Quirino e Vila Albertina, Zona Norte. Salve, galera do Gazeta Esportiva. É com o Luciano de Guarulhos. Tem que entrar e jogar, meu. Tem coisa pior acontecendo aí, meu. Não pode fazer tudo isso no futebol. Boa noite, Gazeta Esportiva. Estou com o Celso. Tem que se negar mesmo. Essa CBF está muito insensível. Vamos ter mais sensibilidade, sem ditadura. Jorge, São Paulo. Pois é, né? Ô, Jonas, você está na nossa redação aí ainda? Você pode escalar esse Corinthians que enfrenta o Mirassol daqui a pouco? Ah, e você nem ia falar da Gaviões da Fiel? Vê se você acha aí, ou se o Jonas tem, não sei se ele tem. Vai ter jogo, Jonas? Acredite se quiser, é isso? Vai ter jogo, viu, Michele? Teremos bola rolando, 9 da noite, Mirassol e Corinthians, jogo da 5ª rodada do Campeonato Paulista. Duas equipes, aliás, com campanhas iguais até esse momento do Paulistão, né? 2 vitórias e 2 empates, tanto para o Mirassol quanto para o Corinthians. Coringão lidera o Grupo A do Campeonato Paulista, o Mirassol é líder do Grupo D. O Wagner Mancini para essa partida tem um desfalque e tanto. O Matheus Vital, que participou aí de 50%, né, diretamente dos gols marcados pelo Corinthians na atual temporada. O Corinthians fez 8 gols nessa temporada. O Vital marcou 3, deu assistência para outro, mas passou agora por uma artroscopia no joelho direito. Ficará fora de combate entre 5 e 6 semanas, um desfalque tanto para esse Corinthians. Vamos arriscar uma escalação? Um jogo surpresa, né? Difícil cravar alguma coisa, mas a gente imagina um Corinthians para enfrentar o Mirassol com Cássio no gol, Fagner, Gemerson e Gil no miolo de zaga, e o Fábio Santos, que vai estrear no Campeonato Paulista, né, o atual Campeonato Paulista, ele que foi inscrito de ontem para hoje. Meio campo com Gabriel, Cantilho e Ramiro brigando por uma vaga ali no meio. Pouco mais à frente, o Rodrigo Varanda pela direita, Casares mais centralizado, o Otero pela esquerda e o Jô lá na frente. O Mancini também tem as voltas do Léo Natel e do Gustavo Mosquito, que podem aparecer nessa equipe. A gente aguarda. E eu relembro aqui, Corinthians que enfrenta hoje o Mirassol em Volta Redonda. E na sexta-feira, em Saquarema, no estádio do Boa Vista, pega o Retrô pela Copa do Brasil. Esse estádio do Boa Vista, inclusive, antes do jogo do Corinthians contra o Retrô, vai receber uma partida do Fluminense. É uma bagunça danada, Michele. Ah, eu não tô entendendo nada, só sei que vai ter jogo. Ô, Chico Lang, fala uma coisa, o Vital vai fazer falta nesse Corinthians aí? Ah, minha querida Michele, óbvio que sim, porque afinal de contas é o principal jogador do Corinthians nos últimos tempos, né? Nessa passagem de temporada. Ele está se destacando e de repente se contunde, vai fazer falta. Mas se entrar o Casares, ele vai estar muito bem substituído, porque o Casares precisa de ritmo de jogo. É um grande jogador o Casares, mas parado, entrando 20 minutos e saindo, ele perde um pouco aquele brilhantismo que ele tem. Mas se o Casares entrar nessa escalação que o Jonas mostrou, eu acho que o Corinthians vai se dar bem. Celso Cardoso, a nota da Então, Gaviões. a nota, inclusive, ela está no site gazetesportiva.com, na íntegra, né? Mas só para resumir, a Gaviões da Fiel, a principal torcida organizada do Corinthians, se posicionou de forma contrária à continuação do Campeonato Paulista, criticando a federação e o próprio clube que joga nesta terça-feira contra o Mirassol em Volta Redonda. A organizada soltou uma nota dizendo que não concorda com a realização dos jogos num momento tão trágico que o país atravessa devido à pandemia de Covid-19, e o comunicado destaca ainda o papel social que a Gaviões possui, defendendo que nada deveria estar acima da luta pela vida do povo. Viu? Gaviões Fiel. Alexandre Silvestre, vai falar do jogo? Esse jogo a gente pode esperar o quê do Corinthians? Ó, o Mirassol, Celso, hein, Miller? Que viajou 800 quilômetros para ir para... Deixa o Miller falar, Celso, hoje você está monopolizando o programa. Hoje eu estou exorcizando meus demônios. Brigou com a namorada. Miller, o que você acha desse jogo? Corinthians atropela o Mirassol ou não? Tem que não, é um jogo difícil, porque o Mirassol já vem, né, de uma campanha assim muito boa, já de anos no Campeonato Paulista, e agora está na Série B do Campeonato Brasileiro, junto com o Ituano e a Ferroviária, são times do interior que vão dar muito trabalho para os grandes da capital. Então, acho que não é um jogo fácil para o Corinthians, não. O Mirassol é um time bem treinado, bem montado, uma correria danada que eles colocam na praticidade. O Corinthians é o mesmo time do ano passado, né? Precisa Otero e Casares jogarem mais.
Muito bem, Alexandre Silvestre chega da Academia de Futebol de novo. Jogo de amanhã está confirmado, mas agora há pouco o Palmeiras oficializou um dos reforços para a temporada. Quem que é, Silva? Estamos falando dele há dias, né? Danilo Barbosa, volante, um jogador que nasceu na Bahia, foi revelado no futebol carioca pelo Vasco da Gama, já está há algum tempo, há alguns anos, atuando na Europa, com passagens por times importantes da Espanha, jogou em Portugal, foi atleta do Abel Ferreira, ou seja, deve ter sido uma indicação do português. Atualmente o Danilo Barbosa é jogador do Nice da França, já chegou ao Brasil, já assinou contrato, tudo certinho, fica por empréstimo até o final deste ano, em princípio a custo zero, com prioridade de compra pelo Palmeiras. E já trabalhando aqui nas dependências da Sociedade Esportiva Palmeiras, o Danilo Barbosa fez um primeiro pronunciamento como jogador do Verdão. Fala, família Palmeiras, aqui quem está falando é o Danilo Barbosa. Dizer que estou muito feliz, muito contente em fazer parte do maior campeão do Brasil e logo estaremos juntos. Não vejo a hora de estar vestindo essa camisa aí com muita alegria e procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo. Avante palestra, tamo junto. Danilo Barbosa veio para suprir algumas carências, digamos assim, do elenco palmeirense. O Danilo Barbosa volta para suprir algumas carências, digamos assim, do elenco. O Palmeiras perdeu alguns volantes no decorrer da caminhada mais recente. Perdeu o Emerson, perdeu o Ramires, o Ramires e também o Emerson Santos, que foi jogar no Japão. Então chega o Danilo Barbosa. E o Palmeiras se aproxima de um acordo com o América Mineiro pelo atacante Ademir, um canhoto muito bom de bola. O Ademir fica livre no final do ano, mas o Palmeiras quer tê-lo agora. E para tê-lo agora, vai ter que gastar um dinheirinho a mais e está tentando sensibilizar o América Mineiro. Isso é que está em discussão no momento, mas o Ademir deve jogar também no Verdão. Michele, boa noite. Valeu, Celso. Ademir, gosto muito, jogou muito no América. Todos os jogos que você viu do Ademir no América, ele foi muito bem. Danilo Fernandes, você lembra dele? O que você acha dele? Você gosta, Miriam? Bom jogador. Vai jogar, com certeza. Lógico, não vai chegar para ser titular absoluto. Mas eu falei com o Fernandes, né? No decorrer da temporada, com certeza. Um jogador que tem Danilo Fernandes na cabeça. Ele tem muita força física, né? E tem bom passe. Acho que ao longo da temporada, como a temporada do Palmeiras também é uma temporada muito desgastante, será desgastante, mas ele terá vaga no time sim no decorrer da temporada. Ou seja, é um Palmeiras que já é forte, se reforçando. Chico Lang, em 30 segundos, o que você acha desses reforços do Palmeiras? Chicão. Olha, Michele, esse Danilo é muito bom. É um jogador que vem, sem dúvida nenhuma, para o Palmeiras tentar conquistar o tricampeonato da Libertadores, né? Ele não veio para ganhar Campeonato Brasileiro, nem Paulista, nem Copa do Brasil. Ele veio para o Palmeiras conquistar o tricampeonato. E eu acho que foi uma boa saída, experiente, como disse o Miller, tem uma boa saída de bola e também faz gols, né? Então, isso é muito importante para um jogador, principalmente para um time que precisa de um cara assim para ser tricampeão da Libertadores. Ô Chico, só me dá o placar aí do jogo do Corinthians de hoje, Corinthians e Mirassol. Olha, minha querida Michele, o jogo vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser um jogo pau a pau. E o Corinthians ganha de 7-0. Isso é porque vai ser pau a pau, hein, Chicão? Beijo grande pra você. Amanhã estamos de novo juntos aqui no Gazeta Esportiva, meu querido. Saudade. Saudade de te dar um apertão, Chicão. Então, você vê, né, o improviso decidido de última hora, jogo em Volta Redonda, Mirassol tentando se deslocar, é um deslocamento muito complicado, né? Muito complicado, até a Volta Redonda. Decidiram num dia para jogar no outro. Sinceramente, não sei o que esperar desse jogo, não. Vai ser mais um espetáculo fantástico, né? Para quem puder assistir, vai ser memorável esse Corinthians e Mirassol. Ou Mirassol e Corinthians, já que o mando é do Mirassol. Bom, resultado final da nossa enquete. Nessa altura aí da pandemia, no Brasil, os clubes paulistas deveriam acatar a decisão. 53% dos votos. Só dando uma última informação, que ainda não é oficial, mas parece que chegaremos hoje aos 3.000 e quantos, Celso? 251 mortos em 24 horas. Pois é, mais de 1.000 mortos só aqui em São Paulo. Gente, cuidem-se. Um beijo a todos. Tchau, Miller. Tchau, Celcinho. Tchau, galera. Até amanhã.